pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Soraya Lacerda. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Nesse canal eu compartilho experiências pedagógicas, dicas de atividades, de brincadeiras, tudo em prol do desenvolvimento dos pequenos. E para hoje eu trouxe a sugestão de algumas brincadeiras, algumas atividades para fazer com as crianças para trabalhar os sentimentos, porque realmente conviver não é uma tarefa fácil. Inclusive, é uma das habilidades que a Unesco traz, né? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver, que realmente é alguma coisa que nós precisamos dia após dia saber lidar. Até para nós, adultos, conviver não é algo fácil. Então, imagine para uma criança que está com a sua maturidade em formação, que ainda não desenvolveu totalmente a habilidade da razão, então ela não consegue observar tudo de uma forma ampla, né? A situação de uma forma ampla. Então, realmente, conviver não é uma tarefa fácil. Muitas vezes a gente pensa que a criança está sendo egoísta, mas de fato ela tem uma visão mais egocêntrica quando ela é pequena, né? Ela não consegue ter uma visão holística total da situação. Muitas coisas ela faz pelos seus próprios interesses, o que é normal na fase da infância, porque ela realmente consegue observar para o mundo em prol dela. Quando ela vai crescendo, ela vai observando que não é tudo para ela, que não que ela não é o centro, mas é um processo. Então, frases como solta isso que isso é meu, sai do meu lugar, dá isso pra mim, porque eu que peguei primeiro, se você fizer isso, eu não sou mais seu amigo. Todas essas frases, elas são comuns, e se você é professor de educação infantil ou se você convive com uma criança, provavelmente você já escutou essas frases no seu dia a dia. Então, como que nós podemos trabalhar com as crianças esses conflitos que são normais nessa faixa etária, mas mesmo que sejam normais, eles devem ser mediados, né? Não deve ser só porque eles são normais que eles não devem ser levados em consideração, que eles não devem ser trabalhados, ok? Então, como trabalhar isso? Eu trouxe aqui algumas sugestões, mas antes de eu mostrar, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu gostei, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é interessante, ele é importante para ser divulgado para mais pessoas. Então vamos lá? A minha sugestão, primeiro, é trabalhar com uma história. Eu trouxe isso aqui, que é A Ponte, tá? Mas você pode trabalhar com alguma outra história que envolva algum conflito ou que envolva sentimentos. Essa aqui é uma história tão linda, tão bela, que envolve as duas coisas. Um conflito cheio de sentimentos envolvidos. Então vamos lá? Vou contar para vocês. A Ponte, de Ren Janitsky, ilustrações de Helga Bansky, tradução de José Feres Sabino. O rio sabe de muitas histórias. Sabe até mesmo da história da grande ponte. Certa manhã, um urso imenso se aproximou da ponte pela margem esquerda do rio. Ao mesmo tempo, um gigante se aproximou pela margem direita. Ambos queriam atravessar a ponte longa e estreita. Exatamente no meio da ponte, um topou com o outro. O urso se aprumou, sacudiu a cabeça e rugiu, furioso. Não, ele não queria recuar para dar passagem ao gigante. Tranquilo, o gigante permaneceu ali. Ele também não queria recuar. A ponte era muito estreita para os dois passarem ao mesmo tempo. Naquele instante ela balançou, oferecendo perigo. Precisamos encontrar uma saída, disse o gigante. O urso concordou com a cabeça. Tenho uma ideia, bramiu ele. Você se joga na água e me deixa passar. Ou então você se joga, vociferou o gigante.
Um encarou o outro com hostilidade. O gigante ficou pensando. Você poderia subir em mim e eu carrego nos ombros e... Daí nós dois despencamos, interrompeu o urso. Não é uma boa ideia. Já sei, exclamou o gigante de repente. Ele deu um passo na direção do urso. Eu me seguro em você e você em mim. Assim nenhum dos dois cai dessa altura. E depois giramos. Combinado, concordou o urso. Era como se o urso e o gigante estivessem dançando abraçados. Davam passos bem curtos e a cada passo se deslocavam um pouquinho mais. Juntos, lá em cima, flutuavam sobre o abismo e um segurava no outro bem firme. Finalmente, cada um estava no outro lado da ponte em que gostaria de estar. Obrigado, agradeceu o gigante. Obrigado, digo eu, devolveu o urso. Acenaram amigavelmente um para o outro, depois cada um seguiu seu caminho. O rio sabe de muitas histórias, sabe até mesmo da história de uma grande ponte. Fim. Que história incrível, não é mesmo? Ela é tão linda e ela trabalha muito essa questão dos conflitos e dos sentimentos que estão permeados num problema, nesse conflito que está acontecendo. E o bacana é que as crianças estão olhando de fora, elas não estão nessa situação. Então elas podem observar bastante detalhes que às vezes se elas estivessem ou na situação do gigante ou na do urso, talvez elas não conseguiriam observar. Então dá para fazer uma roda de conversa depois da contação de histórias, perguntando o que elas acharam, qual que foi o problema, como que as personagens estavam se sentindo e deixar que as crianças vão falando. E aí elas vão dizendo muitas coisas, elas vão dizendo, eles tiveram um problema porque eles queriam a mesma coisa no mesmo tempo. Daí você pode puxar. E será que isso já não aconteceu aqui com a gente? Da gente querer a mesma coisa no mesmo tempo e por isso deu um problema com algum amigo? E vai sugerindo algumas situações que talvez já aconteceram, para elas irem pensando, refletindo sobre o que aconteceu na sala de aula, ou em casa, ou no lugar que ela costuma frequentar. Então, após a contação de histórias e após essa reflexão, a minha sugestão é trabalhar com as crianças com uma ponte. Eu fiz com as minhas, com papel craft na parede mesmo, construí uma ponte e eu perguntei, vocês gostariam de estar nessa ponte? E todo mundo quis. Então, cada um desenhou a si mesmo num papel, recortou e colou na ponte. Daí, quando nós fomos falando, a Soraya entrou na ponte, eu fui colando. Daí, chamava o nome do aluno e ia colando na ponte. No final, tava todo mundo lá. E daí, eu comecei a falar, pois é, essa ponte é como se fosse a nossa escola, a nossa sala de aula. Quando acontece um problema, a ponte fica mais perigosa, no sentido de que parece que ela tá ficando frágil, parece que ela não fica tão feliz, fica um lugar meio ruim de estar porque tem um problema. E a gente precisa resolver esse problema para que todo mundo fique feliz de novo. E aí nós fomos trabalhando um pouco sobre isso. Então, depois da contação de histórias e de fazer a ponte com as crianças, a minha sugestão é trabalhar os sentimentos propriamente dito. E então eu peguei novamente o livro e perguntei para as crianças, vocês lembram quais os sentimentos que tem nesse livro? E elas não conseguiam lembrar muito bem, então eu fui mostrando as imagens. As imagens, elas fazem toda a diferença porque a nossa expressão, ela é muito forte para as crianças. Então, olha só, eu mostrei para elas. O que será que o urso está sentindo aqui? O que será? Ele está sentindo raiva, ele está se sentindo frustrado. O que ele está sentindo aqui? E as crianças foram falando. E o gigante, o que será que o gigante está sentindo, hein? Eu acho que ele também tá com raiva. E aí, olha só. O que será que o gigante está sentindo aqui?
Ele sentiu medo? Pois é, ele também sentiu medo. Olha, o urso também tá com uma cara de medo. E aí nós estamos trabalhando. E aqui, eles estão bravos ainda? Não, aqui eles estão conversando. Parece que eles estão pensando numa solução. E aí, olha só. No final, quando os dois conseguiram o que queriam, eles ficaram felizes. Exatamente. E depois, lá no final, um assinou para o outro. Eles estavam gratos, sentiram gratidão. E depois de trabalhar todos os sentimentos que tem no livro, eu levei para as crianças algumas carinhas com sentimentos. Essas aqui, ó. Para trabalhar cada um desses sentimentos. Então eu fui mostrando. Quando você se sente com medo? E elas foram falando, eu fico com medo quando tá escuro. Ou quando eu me sinto sozinha. Ou quando os meus pais não estão por perto. Quando que você fica triste? Eu fico triste quando não me dão o que eu quero. Quando eu não ganho doce. Quando meu pai briga comigo. Quando que você se sente tímido? Eu fiquei tímido no primeiro dia de aula, quando eu não conhecia ninguém. Ou quando eu vou num lugar que eu não tenho nenhum conhecido por perto. Quando que você se sente com sono? Quando que você se sente com sono? Eu me sinto com sono quando eu não durmo direito de noite, de manhãzinha cedo, quando preciso levantar da cama. Ou agora, nesse momento, eu tô com sono. Alguns falaram que estavam com sono naquele momento. Quando você se sente com raiva, eu me sinto com raiva quando pegam alguma coisa que é minha, ou quando as pessoas dizem que não são meus amigos. E quando que você se sente feliz? Eu fico feliz quando eu vejo os meus amigos, ou quando eu posso brincar. Enfim, cada um foi falando as situações na vida deles que os deixam felizes, que os deixam com raiva, que os deixam com sono, e assim foi. E eu fui perguntando como que eles lidam com isso. Quando que você fica feliz, você dá um sorriso? Você brinca bastante? Como que é? E cada um foi falando. Então, depois de trabalhar os sentimentos, eu perguntei para eles como que vocês estão se sentindo agora, nesse momento. Mostrando, aqui as carinhas, para que eles pudessem expressar, para que eles pudessem mostrar, se eles não lembravam, como que era o nome daquele sentimento que eles estavam sentindo. E depois de trabalhar os sentimentos que eles estavam naquele momento, eu entreguei um pedaço de argila para cada um, para que eles pudessem fazer, montar a carinha do sentimento que eles estavam naquele momento. Então, um pedaço de argila, eles puderam amassar, trabalhar bastante a motricidade fina, explorar uma nova textura, porque a argila, ao contrário da massinha, ela suja a mão, ela tem uma textura um pouquinho diferente, ela é mais gelada. Enfim, fui trabalhando isso com eles. E eles pegaram com um palito também para desenhar a carinha de como eles estavam se sentindo e depois mostrar para os colegas como que eles estavam naquele momento. Uma sugestão que eu dou também, além de fazer todo esse trabalho com as crianças, é fazer talvez uma garrafa da calma. Não sei se vocês já ouviram falar, talvez sim. Eu não tenho aqui para mostrar, então vou colocar algumas fotos para vocês poderem observar como fazer uma garrafa da calma, que é super simples. Pega uma garrafa PET, coloca água, lantejola, glitter, purpurina, enfim, porque você vai pegar aquilo, a garrafa, e chacoalhar bastante. E aí fica tudo, todos os objetos que tem ali dentro se mexem bastante, ficam tudo agitado. Então você vai mostrar para as crianças, quando nós estamos com raiva, nós ficamos assim agitados e parece que os nossos sentimentos estão tudo confusos. A gente não consegue pensar direito, nossos pensamentos estão confusos e iguais esses objetos aqui dentro da garrafa. Mas se a gente parar a garrafa e deixar que ela se acalme, os objetos vão descendo e vão se acalmando. Mesma coisa, gente. Quando nós estamos agitados, nós precisamos parar um pouco e nos acalmar. Nós precisamos sentar, talvez, respirar fundo e deixar que os nossos pensamentos voltem para o lugar. Da mesma forma que aconteceu na garrafa da calma. Então, eu acho que é uma boa alternativa se você tem alunos que são agitados, para que eles possam compreender um pouquinho de uma forma mais concreta, porque os sentimentos são muito abstratos, de uma forma concreta, como que ele pode lidar com aqueles sentimentos que não são tão bons, mas que são sentimentos humanos, É importante validar os sentimentos das crianças e falar, ok, o que você está sentindo, todo mundo sente. Tudo bem sentir isso, mas é importante saber lidar para que isso não afete negativamente as pessoas. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que ele seja útil para você, que você possa compartilhar com alguém que tenha contato com crianças,
porque realmente é uma temática muito importante de ser trabalhada. Não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se você tiver sugestões de outras histórias que também dá para trabalhar sobre conflitos e sentimentos, coloque aqui nos comentários. Vai ser muito importante para mim e para todas as pessoas que têm contatos com os pequenos e que querem promover uma convivência mais saudável. Muito obrigada por assistir e até mais!